É com grande alívio que constatamos que nós estamos aí, nesse momento, nas antípodas daquilo que a antropóloga francesa Jeanne Favre batizou com magnífico sarcasmo de la pensée Lévi-Strauss. La, hífen, pensée, hífen, Lévi, hífen, Strauss. La pensée Lévi-Strauss, a saber, as apropriações transcendentalizantes que tentam fazer do nome da obra desse pensador o que eu chamaria de grãos sacerdote da ordem simbólica e os porta-vozes do universal, né? E que recentemente, na França, andaram posando de censores das leis da República, por conta de seu suposto deles, censores, acesso privilegiado às leis da natureza humana, que teriam sido reveladas pelo pai do estruturalismo. Para dar nome aos bois, eu estou me referindo a Marc Auger, François Héritier, Maurice Godelier, Pierre Legendre e outros menos votados, que se pronunciaram contra o projeto de lei relativo à união civil de pessoas de mesmo sexo, condenando-as em termos apocalípticos, dizendo que a união civil de pessoas de mesmo sexo violava os princípios da antropologia estrutural. É digno de nota que boa parte da posteridade teórica mais inovadora do estruturalismo distinguiu-se por tentativa de reconsideração do que a gente poderia chamar de aspecto sacrificial do pensamento selvagem, para evocar aqui a distinção entre totemismo e sacrifício, feita nos dois livros de 62, o Totemismo Hoje e o Pensamento Selvagem, né? E sobre a qual eu já escrevi mais de um comentário e vou tentar não me repetir aqui, né? Um exemplo pontual dessa posteridade inovadora que explora o outro lado do pensamento selvagem, eu daria o exemplo, um célebre artigo de Roy Wagner sobre o que ele chama de parentesco analógico, né? E que se constrói, eu recordo, por contraste com o parentesco homológico, como ele chama, que é precisamente o esquema totêmico do Lévi-Strauss. Esse artigo do Roy Wagner revolucionou a teoria do parentesco. Ou tomem-se as diversas pragmáticas da indexicalidade ou da metonímia, que tem sido avançada nos últimos 20 anos, como alternativa ao privilegiamento do símbolo e da metáfora pelo estruturalismo da época clássica, né? O livro de tanta repercussão do Alfred Gell, o Art and Agency, é talvez o melhor índice, ele próprio, da fecundidade dessa episteme do índice que a gente viu se consolidar nos últimos 20 anos, né? Em outro registro disciplinar, a filosofia de Deleuze e Guattari, cuja influência sobre a antropologia só recentemente começa a se fazer realmente sentir, ou talvez contra cuja influência só agora se começa realmente a reagir, né? Talvez possa ser vista também como uma travessia desse lado escuro da lua estruturalista, né? O lado da metonímia, do sintagma, do cromatismo, da diferença não conceitual ou alógica, da variação contínua e do rizoma enquanto antiestrutura, né? A lua, note-se, é a mesma, né? É a lua estruturalista e é redonda, como diria o Lévi-Strauss sobre a Terra da mitologia, mas quem passou pelo outro lado da lua não volta exatamente ao mesmo lado quando volta para o lado de cá, nem vê, portanto, o mesmo lado de cá. Só após várias dessas expedições, feitas pela antropologia e pela filosofia, à face oculta da lua estruturalista, é que a antropologia começou a ver claro, hoje, que a obra de Lévi-Strauss já colaborava ativamente com muito do que pareceria vir a ser a sua subversão futura, né? A ideia, por exemplo, que Lévi-Strauss cita, que ele diz, né, a afirmação de que ele faz na aula inaugural de 1960, de que a antropologia estrutural utiliza sempre, eu cito, um modelo mais de transformações do que de fluxões, né, tornou-se, ao longo da obra de Lévi-Strauss, uma verdade muito aproximativa. A noção de transformação, que nesse contexto estava se opondo à noção de fluxão, como a álgebra se opunha ao cálculo diferencial, como a combinatória se opunha à dinâmica, né, a noção de transformação, ela própria, foi se transformando ao longo da obra de Lévi-Strauss, né? Primeiro, ela foi ganhando precedência retórica e teórica sobre a noção de estrutura, né? É claro que a noção de estrutura se definia por uma certa noção de transformação, mas é significativo que a palavra transformação começa a aparecer mais frequentemente que a palavra estrutura, à medida que nós avançamos na obra de Lévi-Strauss e, sobretudo, quando chegamos nas mitológicas, né? O Patrice Manillier chega a falar, eu cito, numa redefinição da análise estrutural pelo conceito de transformação, fecha aspas. Em segundo lugar, essa noção foi assumindo uma roupagem cada vez mais analógica, cada vez mais próxima das fluxões do que das permutações. O ponto de catástrofe, o ponto de bifurcação, de ruptura nessa evolução, se situa, sem dúvida, nas mitológicas. Há uma curiosa nota do Mel às Cinzas, que me parece o primeiro registro explícito dessa mudança. É uma nota na página 74 da edição francesa, em que ele diz assim: Leach, sempre o Leach, nos censurou, sempre, né, por recorrermos exclusivamente a esquemas binários.
Como se a própria noção de transformação, que tomamos, aliás, emprestada de Darcy Thompson, e que utilizamos tão constantemente, não pertencesse inteiramente ao domínio da analogia, diz Lévi-Strauss. Uma afirmação interessante, né? De que o Licht nos censurou por recorrermos a esquemas binários, quando, na verdade, a noção de transformação nunca teve a ver com esquemas binários, ela era inteiramente analógica, contínua, portanto, né? E nada a ver com esquemas binários, permutacionais, combinatórios, etc. No livro Entrevista que ele faz com Didier Ribon, o ponto é reafirmado pelo Lévi-Strauss. A noção de transformação, diz ele, não lhe vem nem da lógica, nem da linguística. Nem fica a questão da matemática de Bourbaki, né? Mas sim, diz ele, do grande naturalista Darcy Thompson, e através dele, de Goethe e de Dürer, em suma, da tradição da filosofia natural alemã, romântica, né? A noção é estética e dinâmica, nesse momento, não é mais lógica nem algébrica, né? Com isso, né, a oposição clássica, em Lévi-Strauss, entre certos paradigmas conceituais centrais, como totemismo, mito e descontinuidade de um lado, e sacrifício, rito e continuidade do outro, se torna algo fluida e instável, né? A linha de corte para Lévi-Strauss, em certo momento, vai passar para ele próprio, entre a álgebra finitária do parentesco e a forma intensiva do mito. Eu cito a entrevista dele com Henri Bon. Ele diz assim: o problema colocado nas estruturas elementares do parentesco dizia respeito diretamente à álgebra e à teoria dos grupos de substituição. Os problemas colocados pela mitologia, ao contrário, parecem indissociáveis das formas estéticas que os objetivam. Ora, estas formas pertencem ao mesmo tempo ao contínuo e ao descontínuo. Lévi-Strauss se refere, então, logo a seguir a esse comentário, de que a estrutura elementar do parentesco se remetia à álgebra, mas as mitológicas têm algo a mais, algo diferente, e esse algo tem a ver com a estética, e tem a ver com a forma, e tem a ver com um contínuo, né? Ele se refere, então, nesse momento, à teoria das catástrofes, de René Thon, que foi, como vocês sabem, aplicadamente aplicada ao estruturalismo por Jean Petitot, um filósofo de formação matemática, e cujo papel nessa segunda fase da obra de Lévi-Strauss seria comparável, mutatis mutandis, proporções guardadas, ao do matemático bourbaquista André Weil, na fase das estruturas elementares do parentesco. A teoria das catástrofes, continua Lévi-Strauss na passagem acima, permitiria superar a antinomia entre o contínuo e o descontínuo, oferecendo-se, portanto, como uma matemática adequada ao mito. Bom, essa é uma longa história que nos levaria a certas leituras atuais do estruturalismo, de corte mais formalista, no bom e no mau sentido da palavra, como as praticadas pelo Skubla, Jean Petitot, o Hamburger, o Devaux, o Pierre Mandat, entre outros, né? Um artigo de Mauro Almeida, aqui presente, recentemente publicado num livro sobre Lévi-Strauss, diagnostica com muita precisão alguns dos problemas envolvidos nessas leituras, o que me dispensa de fazer um comentário aqui, para o qual não teria nem tempo, espaço e muito menos competência. Permito-me, então, remeter a vocês a esse artigo brilhante do Mauro sobre essas leituras matemáticas do estruturalismo. Mas a conclusão geral, que eu creio que se pode tirar, né, é que a noção estruturalista de transformação sofreu, de fato, uma transformação histórica e estrutural, né, em parte devido à influência sobre o próprio autor dessas interpretações matemáticas de sua obra, mas em parte, me parece, muito mais importantemente, devido à mudança no tipo de objeto que ele veio a privilegiar, do parentesco ao mito, né? A partir de uma figura inicial de natureza principalmente algébrica combinatória, a transformação levi-straussiana vai se deformando até se tornar uma figura com características muito mais topológicas e dinâmicas. As fronteiras entre transformação lógica e transformação real, salto lógico e emergência morfogenética, se tornam muito mais tortuosas, contestadas e complicadas, mais fractais, para usar uma palavra da moda.